Bom, então, gente, como eu disse, eu vou fazer aqui, antes da gente iniciar a aula, né, eu vou fazer aqui dar alguns recados, dar algumas orientações. Primeiro, a respeito aí dos nomes dos alunos que ainda não entregaram a avaliação diagnóstica, tá? Eu vou falar no nome, número e nome. Esse número que eu tô falando já é o número da lista definitiva, tá? Que eu postei semana passada para vocês. Não sei se todo mundo viu, mas já tem uma lista certinha agora e a partir de então os números não mudam mais, tá? Aí o que eu queria também de vocês, né? Se vocês puderem me ajudar, e aí eu peço a gentileza que vocês coloquem lá no grupo. Se desses nomes que eu vou falar aqui, vocês sabem que algum colega não tem acesso, não está conseguindo participar porque tem problemas aí com a internet ou com o aparelho disponível para isso. Vocês puderem me indicar, né, os colegas que vocês sabem que não têm participado por conta disso, vocês me ajudam bastante, tá? Então, assim, eu olhei agora de manhã, antes de iniciar as aulas, quem estava ainda com a avaliação pendente. Número 7, Eric Moraes. Número 8, Júlia Ferreira. Número 14, Mariana Jacinto. Número 15, Matheus Cauã. Número 16, Miguel Domingues. 17, Nicole Nunes. 18, Pablo dos Santos. 20, Richard Reis. 22, Sofia Vitória. 23, Vinícius Eduardo. 24, Vinícius Hidalgo. 26, Iago Lohan. 27, Yasmin Everton. Então, essas pessoas ainda não entregaram, né? Esses alunos não entregaram a diagnóstica. Oi, Ana Júlia, pode falar. A Yasmin foi transferida. A Yasmin foi transferida? Professora. Então, já começou. A lista já não está tão atualizada mais. Então, professora, alguém te mandou uma pergunta no WhatsApp, professora, no grupo aí agora. Deixa eu pegar um celular aqui. Peraí, né? Pessoa confusa com a tecnologia. Tá. Bom, primeiro, eu não sei quem é essa pessoa, Meire. Alguém sabe quem é? Não, eu não sei. Deixa eu orientar aqui para ela entrar na aula, que acho que é mais fácil. Assim a gente já descobre quem é. Oh, meu Deus, cadê? O Iago chegou agora. Bom, então, pessoal, a Ana Júlia já me ajudou aqui, que a Yasmin foi transferida. Se vocês souberem, né, de algum desses colegas, por favor, né, me ajudem aí. Então, ainda estou recebendo, preciso que vocês entreguem o quanto antes, né, reforçando aí quem chegou depois, a lista dos alunos que estão devendo está lá no grupo, eu coloquei, é só clicar na imagem para vocês verem o nome de todo mundo, tá? E eu preciso que vocês façam o quanto antes, tá bom? Na verdade, foi atividade da semana passada, eu tinha vinculado a presença da aula da segunda-feira à entrega das atividades, então, assim, fica complicado, né? Iago, infelizmente, eu não vou poder deixar você fazer a prova agora, porque eu vou continuar, né? Eu vou seguir a matéria. E, inclusive, vou explicar o outro trabalho que eu pedi para vocês agora, tá? Então, assim, peço que nos momentos que você tem aí no horário para o estudo, que você faça e me envie, tá bom? Bom, isso dito, aguarde então os envios. Segunda coisa, eu acabei de postar no Classroom um trabalho para vocês fazerem. Eu acho que eu vou até abrir aqui, mostrar para vocês, explicar e já ver se vocês têm alguma dúvida a respeito dessa atividade, tá? Só um pouquinho que eu vou abrir aqui.
Acho que já está aparecendo aí para vocês. É o trabalhinho do bimestre, tá? É um trabalho mais simples do que eu costumo solicitar, tá bom? Mas ele vai ter aí uma importância na média de vocês. Ele vai valer 3 pontos da média, tá? Então, o que vocês vão fazer? Qual que é o tema? O tema do trabalho é o canal de Suez. Quem andou aí atento às notícias nas últimas semanas, viu, né, que estava tendo um problema neste canal, né? No canal de Suez. Alguém viu isso? Alguém sabe do que eu estou falando? Sim, professor, é aquele que o navio. Eu não sei como que aquele navio aconteceu aquilo, professora. Eu acho que ele travou o Rio de Suez, professora. Agora Ele atolou lá. Agora Ele que falou do atolou no. navio, eu lembrei. O canal, isso mesmo, Paulo. O canal de Suez é o que a gente viu nas últimas semanas aí, aquela situação do navio que ficou encalhado, né, fechando a passagem no canal de Suez, e aí a gente teve um incrível congestionamento de barcos, né, para poder passar ali pelo canal. Eu não vou ficar falando muito, porque a ideia é que vocês pesquisem, né, a respeito, mas só para saber se vocês estavam atentos. Então, legal que alguns de vocês viram, né, o que estava rolando ali. Então, assim, o que eu quero que vocês façam? Ó, tá detalhadinho aqui no trabalho. Eu quero que vocês primeiro pesquisem, né? Então, pesquisar sobre a origem do canal de Suez, a sua importância na logística e na economia mundial, desde sua construção até os dias de hoje. Então, vocês vão pesquisar para ver como que o canal surge. Uma coisa que eu posso falar ele não é um canal natural, é uma construção humana. Então, vocês vão pesquisar, saber quem foi que pensou nisso, quem que executou a obra, né? Quem são aí os responsáveis, e qual era a ideia, né? Para que eles propuseram a construção desse canal, e falar, né? Desde o momento ali que ele foi inaugurado até os dias de hoje, qual que é a importância dele, né? Quando eu falo logística, todo mundo sabe o que eu estou falando? Sim, A organização de tudo que acontece ali naqueles cantos? Logística tem a ver com a ideia da organização, mas ela está atrelada à ideia de transporte, né? Nesse caso aqui, vamos dizer assim. Nesse caso, não, na verdade, logística tem a ver onde, com professora, esse canal de Suez é onde eles passam com os navios. Assim, é uma opção mais rápida, professora. É mais caro, só que ele é mais rápido, essa opção. Então, ó o Paulo dando spoiler da pesquisa aí. Então, gente, vocês vão pesquisar, né, sobre isso. Tá, depois de pesquisar, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever um texto dissertativo com as informações pesquisadas. Então, assim, de tudo aquilo que você leu, ouviu vídeo, ou ouviu um podcast, sei lá, porque eu vou aceitar essas fontes de pesquisa, não tem problema, o que vocês acharem mais adequado. Vocês vão pegar as informações mais importantes da pesquisa de vocês e vão transformar num texto. E aí, para vocês terminarem o texto, então, depois que vocês falarem tudo aquilo que vocês acham de importante dentro da construção do canal, né, e da importância dele até hoje, vocês vão colocar a impressão de vocês. Então, é meio que, não é bem opinião, mas depois que vocês leram e pesquisaram a respeito do canal, qual é a impressão que vocês têm sobre este ponto do planeta Terra, né? O que vocês entenderam, o que vocês acharam de tudo isso, tá? Bom, esse texto, ele pode ser digitado, ou seja, quem quer fazer no computador pode, ou ele pode ser feito à mão no caderno de geografia. E aí, para quem fizer assim, capricha na foto para eu poder ler depois a atividade de vocês. Aí, para finalizar as instruções, uma observação importante. Não é para vocês fazerem cópia de texto, de reportagem, de informações da internet, não é isso.
Eu quero que o texto seja uma coisa autoral, que vocês escreveram a partir do que vocês leram, do que vocês pesquisaram. Então, assim, não é para entrar lá no Brasil Escola e copiar o que tá lá e me entregar. Não é isso, não, tá? Vocês vão se alimentar de informação, vão pesquisar sobre, vão produzir o texto e vão me enviar. Tudo bem de como é a execução do trabalho? Vocês entenderam o que é para fazer? Entendi. Sim. Então, a gente pesquisa o canal do Suez, a gente lê os textos lá, aí o que a gente entender desses textos, a gente monta um texto dissertativo. Isso aí. Então, assim, pessoal, para vocês fazerem isso, eu estou solicitando hoje, que hoje é dia 12, e eu dei o prazo para vocês entregarem até o dia 20, que é terça-feira que vem, tá? Então, eu estou colocando esse prazo aí, porque, como eu disse, esse é um trabalho que é um pouco mais simples a execução, né? Eu vou reforçar de novo, vou colocar o link aqui do Terra Negra, de novo aqui no chat. É sério, ali vocês vão achar coisas interessantes. É para usar só o Terra Negra? Não, galera, vocês podem, né? A internet aí é um mundo, né? Cuidado, obviamente, com o tipo de informação que vocês vão tirar, né? Procurem sempre fontes idôneas, né? Importante também é mencionar as fontes de pesquisa, tá? Eu vou colocar essa observação lá no sala de aula depois. Pode falar, Paulo. Eu ia perguntar se pode, tipo assim, para completar o trabalho, se pode pegar a imagem na internet. Pode colocar sim. Não é necessário, tá? Mas quem quiser colocar alguma imagem, aí eu recomendo que vocês coloquem depois na escrita do texto, tá bom? Escreve o texto, aí põe as imagens depois. Pode, mas não é necessário, tá bom? Sobre o trabalho, alguém tem alguma dúvida? Não. Não? Não. Então, está totalmente excelente. Vamos tocar o barco aqui, então. Bueno. A Ana Caroline perguntou do meu canal, né? Eu vou aproveitar aqui também, então, e postar o link para vocês novamente. Vou colocar no chat dessa vez, que eu acho que eu coloco lá no grupo, aí vocês, né, depois da minha aula já começa outra aula e acaba se perdendo, né, a informação. Então, ó, tá aqui no chat. Por algum motivo não virou link, deixa eu ver o que eu fiz aqui. E reforçando, né? Tá tudo certinho, todas as aulas estão lá. E essa de hoje também vai para lá. Certo? Bom, diagnóstica cobrada, trabalho explicado, a gente vai então retomar a nossa conversa sobre Europa, tá bom? Eu falando para vocês do Terra Negra, eu tenho também um vídeo do Terra Negra em especial, para quem, obviamente, isso aqui não tem a ver com o trabalho, mas é um vídeo que tem a ver com o que a gente conversou semana passada sobre a questão demográfica no Brasil. É um vídeo rápido, mas é bem interessante, porque no início do ano passado, esses mesmos professores levantaram a hipótese da gente ter problemas aí em relação ao perfil demográfico do Brasil, então, do perfil da população brasileira. E o título do vídeo é a Covid-19 reduziu a expectativa da vida no Brasil? Os óbitos superaram os nascimentos? E aí é legal porque eles estão explicando e eles também trouxeram gráficos, dados para ilustrar. Então, também vou deixar aqui no chat, quem tiver interesse de saber um pouquinho mais, só para complementar a nossa aula da semana passada.
Dito isso, vamos lá, deixa eu compartilhar o texto com vocês. Só um minutinho, galera. Bom, pessoal, a gente vai retomar aqui, então, a questão da Europa. Pelas minhas anotações aqui, a gente conversou só o início e paramos na parte dos rios. De rios importantes na Europa. Se por acaso, gente, eu já falei isso, vocês me dão um toque, mas pelo das minhas anotações aqui, a gente parou por aqui. Professora, Oi. antes da senhora já tinha entrado nessa parte, vai um pouquinho para cima, por favor, para mim ver. Professora, eu lembro que a última coisa que a senhora passou foi era norte, sul da Europa, a senhora está falando norte, sul. Isso, isso daí. Europa do Norte, Europa Oceânica ou Europa do Sul. Isso a gente falou, né? Nossa, eu não lembro disso. Eu voltei, foi que dia, professora? Ai, Ana Carolina, agora você me pegou, deixa eu ver. Porque foi antes do recesso. Foi terça-feira, nem foi terça-feira retrasada, foi terça-feira antes da retrasada. Olha, na minha anotação aqui foi dia 8 de março essa aula. Nossa, eu não lembro da senhora ter passado. Dá pra ver, né? Eu lembro, tá aqui no meu caderno anotado. Outra coisa, não falou? Oi? Na aula passada. Na aula passada, eu trouxe para vocês as atualidades lá da questão demográfica. É que, no caso, vocês estão um pouquinho mais atrasados nesse texto. Por quê? Essa parte da população, deixa eu mostrar para vocês, é o próximo assunto. Então, semana passada... Não chegou ainda. A gente não chegou ainda. Semana passada eu trouxe as atualidades. Mas aqui a gente ainda está um pouquinho atrasado. Achei, professora. Professora, vai um pouco mais para baixo, na parte de população. Aqui é dia 12/3 no meu, Rio Volga, Rio Danúbio, Rio Reno. Então, a gente falou dos rios. Se eu não me engano, a senhora começou a falar de aspectos populacionais. Então, tá vendo? Ó, por isso que eu preciso da ajuda de vocês. Eu realmente... Verdade, ela falou mesmo. Ela até mostrou esse gráfico. Tá até escrito aqui, ó, no meu. Como aspectos populacionais. Maravilha, então, gente. Olha, que bom que vocês me ajudam, porque assim, ó, a gente já segue aqui mais adiantado. Nossa, professora, eu não lembrava, eu nem lembro do que a senhora falou. Ai, meu Deus, assim, eu fico triste. Eu não tava nem lembrando dos rios. No Rio eu só vi aqui no meu caderno mesmo. Ó, eu só vou dar um desconto, porque, como a gente falou na semana passada, teve as 2 semanas no meio aí de recesso que acabou bagunçando o nosso caminho, né? Se a gente tivesse continuado, talvez a gente não estaria aí com essa coisa de não lembrar. Mas fiquem tranquilos, gente. Obrigado por me ajudar, né? Porque do mesmo jeito que vocês não estão lembrados, eu também acabei me perdendo nas minhas anotações. Então, importante que vocês me ajudaram e a gente vai seguir daqui, então, tá? Tá bom. Então, já falando da questão populacional, né? A gente vai falar e vai notar, né? Que a Europa, ela tem uma característica populacional que é um pouco diferente da nossa, por exemplo, né? E a gente vai falar fazendo esses comparativos também com o restante da população mundial, tá? Então, assim, em 2020,
E aí é meio complicado, né? Esse livro, obviamente, ele é um livro que foi publicado, acho que em 2018, tá? Então, não se fazia ideia de que a gente ia passar pelos que estamos passando, né? Desde o ano passado. Então, esses dados aqui, existem estimativas, tá? E a estimativa que ele traz para a gente, a estimativa que era para o ano de 2020. Então, para 2020, imaginava-se que a Europa teria aí 743 milhões de habitantes. E esse número representa 9,5% da população mundial, né? E a Europa só tem mais gente do que existe na Oceania, que tem 42 milhões de habitantes, ou seja, aí é responsável por 0,5% da população mundial. Por que eu estou falando isso, né? Estimados, porque a gente não imaginava, né, que estaríamos passando por essa situação da pandemia, e obviamente, como a gente conversou semana passada, esses números talvez tenham mudado, né? Pois a Europa teve também bastante perdas aí de vidas, né? Muita gente também morreu por lá. E também existe essa tendência à queda das populações, perdão, a queda dos nascimentos. Na verdade, essa tendência, ela é anterior à situação da pandemia. Isso já era característica da Europa, apresentar baixas taxas de natalidade, né? Com o contexto da pandemia, isso se manteve com o adicional de que as pessoas estão morrendo um pouco mais do que elas morreriam num contexto normal, num contexto sem pandemia, tá? Então, esses números talvez já não sejam bem assim. Então, aqui a gente tem um diagrama de pizza, onde mostra aí a distribuição da população mundial por continentes, né? Então, aqui, né, esse fiozinho do 0,5% é a Oceania, 9,5% é a Europa, 13,3% é a América, 17,4% é a África e 59,3% está na Ásia. Alguém pode me dizer por que quase 60% da população mundial está na Ásia? Porque a Índia está lá. Basicamente por causa da Porque a China. Índia e a China tá lá. Exatamente, pessoal, muito bem, porque a Índia e a China fazem parte da Ásia, que são aí os dois países mais populosos do mundo, né? Sendo a China a primeira e a Índia vem em seguida. Então, só esses dois países têm mais de 2 bilhões, mais ou menos 2 bilhões 500 milhões de habitantes. Então, assim, é muita gente. Oi, pode falar. Eu fico pensando, como que cabe 1 bilhão de pessoas na China? Assim, a China não é tipo, grande, ela é grande, professora, muito grande, aliás, mas, tipo assim, é muita gente, professora, e ela não é, se não me engano, professora, o Brasil seria maior que a China? É muita gente concentrada. Se eu não me engano, epa. Olha, se não é maior, é pouca coisa a diferença, viu? Que é o que me vem na cabeça aqui, o maior é a Rússia, acho que o segundo maior é os Estados Unidos. Ah, professor, eu lembrei, os Estados Nós somos Unidos... o quinto. De território, professor, o Brasil era para ser maior que os Estados Unidos, só que o Brasil só não é maior que os Estados Unidos por causa do Alasca. Sim. Eu acho que o Brasil é o quinto maior em extensão, se eu não estou muito louca, né? Mas eu não lembro exatamente a posição da China. Mas ela bem, como vocês mesmos pontuaram, ela é bem extensa. Mas, gente, isso também, até foi bom você tocar nesse assunto, Paulo, para a gente fazer um recorte aqui. A gente, naturalmente, a nossa cabeça funciona dessa forma. A gente imagina que, na real, tem que ter espaço suficiente para acomodar as pessoas ali. E, na verdade, o comportamento do tamanho da população aí, ela não está atrelada com o tamanho do território. Então, vão ter territórios extensos, cuja população não é tão grande assim,
Vão ter territórios menores, onde tem mais gente vivendo. Então, não existe uma relação direta entre o tamanho do território e o tamanho da população, tá? Apesar da gente querer que coloque, né, as maiores populações poderiam estar nos maiores territórios, né? Acho que isso é um raciocínio até matemático mesmo, né? Da gente utilizar melhor o espaço e tudo mais. Mas ela não tem uma relação direta. Então, assim, a gente pensa mesmo, como é que cabe tanta gente? Na verdade, como é que cabe? Às vezes não cabe, né? Se a gente for pensar na Índia, por exemplo, nos grandes centros urbanos, a gente observa as pessoas moram meio que amontoadas uma em cima da outra. Então, assim, não vou, como eu disse, não vou me estender, porque o próximo assunto já é a Ásia, a gente vai falar da Índia, vai falar da China, né? Mas é meio natural esse nosso raciocínio de querer encaixar as populações dentro dos territórios maiores, tá? Aí, seguindo aqui, gente, a gente tem, né, que o crescimento populacional da Europa, ele é modesto, ou seja, ele é meio tímido, né? Quando a gente compara com outros continentes, né, com outras regiões do mundo, né? Principalmente quando a gente pensa aí no pós-Segunda Guerra, né? Dentro da Europa, o crescimento demográfico, ele é, em média, aí, por volta de 0,07%, enquanto os outros continentes estão entre 0,9% e 1,39%. E na África, esse crescimento é de 2,49%. Então, assim, é um crescimento tímido, né? Mas isso tem a ver com a ideia da transição demográfica, né? A Europa já tinha passado por esse processo da transição demográfica, que é o processo da gente sair de altas taxas de natalidade e de mortalidade. Então, para de morrer muita gente, de nascer muita gente, para começar a estabilizar esses dois fenômenos, né? A gente começa a observar uma estabilidade dos números de nascimentos e de mortes. Estabilizar e até diminuir, né? A gente observar realmente quedas nesses dois indicadores. Quando a gente observa queda nas mortes, a gente observa que existe um aumento da expectativa de vida daquela população. Então, se as mortes começam a diminuir, significa que as pessoas estão vivendo mais tempo, tá? A questão da diminuição das taxas de natalidade, elas têm a ver aí com a formação educacional das pessoas. Então, pessoas mais instruídas, com mais anos de escolaridade, tendem a ter menos filhos, tá? Além disso, né, essa questão da formação do indivíduo, também está ligado o acesso aos métodos anticontraceptivos, né? Então, assim, o acesso a métodos de prevenção da gravidez, mais esse perfil mais educado, mais instruído da população, fazem com que as pessoas passem a ter menos filhos, tá? Então, o resultado disso é realmente poucas pessoas nascendo e as pessoas vivendo mais tempo, resulta num crescimento populacional baixo, certo? E aí, a gente também observa, em alguns países, já isso anterior à pandemia, a gente observa essa condição de menos nascimentos e menos mortes, reconstruindo. Menos nascimentos e a taxa de mortalidade ali se mantendo, a gente já começa a observar o crescimento negativo da população, que a gente comentou um pouquinho semana passada, vendo as atualidades. Então, tem países onde já naturalmente
antes desse período da pandemia, já existia esse mecanismo funcionando de morre mais gente do que nasce. Então, se morre mais do que nasce, a gente não consegue repor naturalmente a população daquele lugar, certo? Então, assim, oi. Eu tava pensando assim, é que passou ali da África ali, tipo assim, eu pensei que, tipo assim, a África tá calibrada, né, professora? Tipo assim, calibrada não, equilibrada, quer dizer, porque, tipo assim, nasce bastante, mas, tipo assim, também morre bastante, porque, tipo assim, tem país na África, professora, que a média de vida é de 59 anos, e também lá tem muita fome, essas coisas, então, tipo assim, a África estaria igual, né, professor? Porque nasce bastante, mas deve morrer bastante também, né? Então, uma observação interessante, Paula. A África é um continente ali que tem situações bem distintas. Quando a gente olha para a individualidade dos países, a gente vê realidades distintas. Como você falou aí, tem muitos países que a expectativa de vida é super baixa. Tem país que a expectativa ela não chega aos 40 anos. Então, assim, é um número assim que assusta, né? A pessoa não conseguir viver até os 40 anos. Então, é um negócio estranho. E a questão dos nascimentos, o número de nascimentos acaba sendo alto. Por quê? A gente tem duas coisas atreladas. A expectativa de vida de um lugar aumenta, né? Ou seja, as pessoas passam a viver mais quando? Quando elas têm um bom sistema de saúde, né? Então, elas têm assistência médica. Quando existe emprego para as pessoas, ou né, quem já chegou na idade de aposentar, a sua previdência, né? O benefício ali que você vai receber após né, a aposentadoria é suficiente para manter você, né? Manter as suas necessidades, ou seja, morar, comer, comprar remédio, se divertir, enfim. Isso para falar da expectativa de vida. Então, melhora das condições de vida das pessoas em geral faz com que elas vivam mais tempo. No outro ponto, você tem lá a questão das taxas de natalidade. Não, peraí, antes de eu falar da natalidade. Então, pensando nisso, que para a pessoa viver mais, ela tem que ter acesso à saúde, a boa alimentação, a boas condições de vida. A gente olha para alguns países da África e, infelizmente, não é isso que a gente enxerga, né? A gente vê que em muitos países, infelizmente, as pessoas não têm essa estrutura disponível. E isso faz com que a média de vida, a expectativa né, de vida diminua bastante. Em contrapartida, a gente tem bastante nascimento. Por que a gente tem bastante nascimento? A gente não acabou de falar que a ideia aí de quanto mais instrução e mais acesso aos métodos contraceptivos as pessoas têm, menos filhos elas acabam tendo. Então, quando a gente olha para a África, se a gente está falando em pessoas que vivem em situação de miséria, de extrema pobreza, a chance dessa pessoa ser uma pessoa que teve muita formação escolar, né, e acesso a esses métodos contraceptivos, ela vai diminuindo. Então, se as pessoas não sabem como prevenir uma gravidez, não têm informação suficiente para isso, o que acontece é que elas acabam tendo muitos filhos. Então, o que a gente observa nesses países africanos é justamente o contrário do que a gente observa na Europa, por exemplo, né? A falta aí dessa estrutura para fazer com que as pessoas vivam mais e a falta de conhecimento e de acesso aos métodos que previnem a gravidez. Exatamente o contrário. Tudo bem, Paulo? Deu para entender? Beleza, então vamos seguir. Aqui, né, o texto traz para a gente essa tabela que nos mostra, né, alguns exemplos de países da Europa que já apresentam esse crescimento negativo da população, né? E aí ele traz para a gente Alemanha, Bulgária, Grécia, Hungria, Itália e Portugal. Acho interessante que nessa tabela não apareceu a França,
Mas a França já, eu acho que eu já até comentei em outra aula, a França é um país que até política de incentivo para que as pessoas passem a ter filhos, ela já implementou, né? Pedem, por favor, né, casais franceses tenham filhos, né? Porque a população realmente estava em declínio devido aí toda essa questão aí dos métodos de se evitar a gravidez, né? E o perfil aí educacional das pessoas. Então, o governo francês chegou a oferecer uma ajuda. Eu não vou me recordar aqui, mas era uma ajuda assim, importante em euros mensalmente por 2 anos para os casais que desejassem ter filhos. Então, meio que o governo francês estava pagando para as pessoas terem filhos. Para vocês observarem, né, a ideia de que do quão importante essa reposição da população ela acaba sendo. Tá? Até aqui tudo bem, gente? Ô, professora, eu fui dar uma olhada assim, a população da França em 2010 era de 64 milhões e em 2020 67 milhões. Cresceu bem pouco. Cresceu bem pouco e foi bem nesse período que implementaram essa política de pedir para as pessoas terem filhos. Gente, a aula voou. São 10h54. Nem vi. Eu vou pedir para vocês, por gentileza, que vocês coloquem o nome e o número de vocês no chat para mim, porque nem vai dar tempo de eu fazer chamado. Então, antes de vocês, deixa eu parar a apresentação, antes de vocês saírem, coloquem nome e número para mim no chat, para eu registrar a participação de vocês. Eu vou encerrar aqui a gravação.